Olá pessoal, estamos de volta aqui em Joaquim Egídio, na região de Sousas, Campinas, e hoje estamos de volta com um velho conhecido, na verdade, né? Vou contar um pouquinho a história, por que nós estamos com esse Hyundai Creta. O Bob pediu para a Hyundai um Creta com câmbio manual, porém, aquela história, né? Câmbio manual não vende porque não tem procura, ou não tem procura porque não tem oferta. Enfim, a Hyundai não tinha um câmbio manual para nos emprestar e nos ofereceu esse daqui, que é um motor 2 litros. Uma coisa que eu lembro de ter, nós testamos no AE em 2019 o motor 1,6 litros. Então vamos conhecer agora essa versão Prestige. O Creta, nesse último mês, ele foi o 9º carro mais vendido no Brasil. Ou seja, é um carro que ele está sempre figurando ali entre os 15 mais vendido, 10 mais vendido, depende do mês aí de vendas. Preço no estado de São Paulo, R$ 122.590. Com esta cor, tem um acréscimo de R$ 1.000 para R$ 123.590. Esteticamente, não tem muita diferença daquele que nós já testamos em 2019. O farol é esse tipo projetor, com lâmpadas halógenas aqui para farol alto. A luz de rodagem diurna, essa sim é em LED, nessa parte inferior do para-choque, e ele faz também a função de curva, ou seja, a hora que esterça, ele acende para cá para iluminar o centro da curva. Na parte de rodas e pneus, a gente vê essa roda pintura escurecida, diamantada, pneu 215/60/17, esse carro está equipado com o Goodyear, né? A gente vê também aqui freio a disco ventilado aqui na dianteira, com a pinça deslizante, e na traseira é freio a tambor. Na traseira também não temos nenhuma modificação estética. O porta-mala, ele tem duas argolas, né, para amarração de carga na parte frontal, mais duas na parte traseira. O step está posicionado dentro do carro, ou seja, é um step do tipo temporário, caixa de ferramenta, tem iluminação, e o revestimento é todo em plástico, né? Ele é todo revestido, mas em plástico aqui na lateral. Tem gente que não gosta muito disso, né? Bom, pela lateral, o que a gente vê? São poucos aqueles adornos, né, de geoeffect, ou de efeito joia, que tem esse carro. Vê que as caixas de rodas são todas com moldura preta, mesma coisa essa parte inferior das portas aqui, tem a maçaneta cromada, e já fazendo aquela avaliação tradicional do AE, vê que a porta ela tem um ponto de solda aqui e outro ponto aqui, ou seja, são peças separadas, né? O painel inferior com o quadro superior, e a vedação é uma vedação, digamos, convencional, né? Tem o lábio aqui para ruído de vento, poeira, tem a outra guarnição interna. Esse banco dianteiro está regulado para a minha posição, 1,81 m. Inclinação de encosto aqui é boa, espaço para as pernas, joelho também tá bom, tem espaço para os pés, um bom apoio aqui da coxa na parte frontal. Faltou um apoio de braço central, mas em compensação a gente tem uma saída de ar climatizado aqui para a traseira, para dar maior conforto. Porta-revista só aparece em um dos bancos, no outro não aparece. Forro do teto claro, as alças de teto bem localizado. O túnel não é um túnel muito alto, ou seja, mas ele é um pouco largo. Para acomodar o passageiro central, vamos ver, não é das melhores posições, porque a almofada do assento é um pouco levantada, mas você vê que pela largura do carro, cabem 3 pessoas sentadas aqui atrás. Bom, e como eu disse, a novidade nesse carro é o motor, que é um 4 cilindros, 2 litros, 16 válvulas. A gente vê 2 comandos no cabeçote, os 2 são variáveis, tanto na admissão quanto no escape, isso é aquele continuamente variável, né?
ele tem acionamento por corrente, ele entrega 156 cavalos com gasolina e 166 com álcool, ou seja, é bem potente esse motor. E o torque máximo de 19,1 kgfm com gasolina e 20,5 com álcool. Né? O que a gente vê? Coxinização dele, né? Um coxim hidráulico aqui neste lado, né? A injeção é indireta, ou seja, ela acontece aqui nos dutos, né? As bobinas individuais dos 4 cilindros, coletor de admissão, ele é plástico, a gente vê aqui o sistema de admissão de ar, o filtro está aqui, ele tem o captador de ar fresco bem aqui em cima, ou seja, pegando o ar que entra por aqui pela grade, né, aqui por esse ponto da grade, e passa lá por baixo e vem fazer a filtragem aqui. Ele faz esse carro 0 a 100 em 9,7 segundos e a velocidade máxima é de 188 km por hora. Uma coisa bacana que tem no Creta é essa pulseira aqui, que além de ser uma pulseira, é um relógio e também é o sensor para abertura do carro. Por exemplo, está travado, abrimos aqui e vamos embora. Qual que é a vantagem disso? Você vai na praia, vai no campo, vai fazer uma caminhada, você não precisa levar a chave do carro com você. Apenas com essa pulseira você tem todos os comandos. Vamos lá conhecer o carro. A partida é por botão, né? Aqui, confirmar, fechar. Vantagem do celular, a gente tem o carregador de bateria por indução. Tem a desvantagem que ele não faz a comunicação para o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. É necessário ter o cabo. Mas o sistema multimídia, vocês podem ver, ele tem um mapa, um navegador residente, né? Então dá para fazer a navegação sem necessitar do celular. O volante, ele é bem completo, controle de velocidade de cruzeiro aqui na direita, computador de bordo é por aqui que a gente seleciona e no lado esquerdo estão os comandos do rádio e de telefonia celular. Uma coisa que eu não gostei muito é a posição da regulagem do espelho retrovisor. Eu acho que está um pouco longe demais, você tem que se desencostar do banco para acessar o comando. Outra coisa que eu gosto são vários comandos na central multimídia, são comandos mecânicos, né? Não é somente comando capacitivo que você, né, acaba com o balanço do carro acessando o comando que você não quer. E mesmo aqui na parte de ar-condicionado, ele é digital, automático, apenas uma zona. Aqui embaixo a gente tem 2 tomadas 12 volts e uma tomada USB. Vamos indo até o posto para fazer aquela análise técnica. O que a gente já vê aqui é a parte de esforço de direção. Ela é eletroassistida, tem um bom diâmetro aqui, uma boa pega. Ela em baixa velocidade é bem leve, bem confortável e ela vai subindo o esforço conforme vai dirigindo. E uma coisa que eu acho interessante é esse retorno. Você fez uma esquina aqui, vê que ela retorna bem espontâneo o retorno, não precisa forçar fazer o retorno. Estamos aqui no posto Cadar em Sousas. Vamos fazer aquela análise técnica por baixo do carro. Então, primeira coisa que a gente vê aqui no para-choque, né? A gente vê esse lábio, que é um lábio para melhorar a aerodinâmica, o fluxo de ar.
é que ele não está muito raspado para um carro que tem praticamente 7.000 quilômetros, né? Mostra que realmente esse ângulo de ataque é bom, né? O mesmo acontece com esse protetor, que é um protetor plástico, ou seja, só para segurar impurezas, melhorar o fluxo de ar, assim como essas duas abinhas que tem na frente das rodas dianteiras. Esse protetor ele tem a vantagem que tem aqui duas janelas, né? Essa janela e esta outra janela que é para troca de óleo, ou seja, não precisa removê-lo para fazer a troca de óleo. Isso facilita bastante aos frentistas de posto, o pessoal que faz a troca de óleo. Bom, em termos de suspensão, o que a gente vê? Um subchassis, né? Ancorado metal-metal na carroceria, né? Esse subchassis ele vem somente até esse ponto de ancoragem do braço de controle inferior dianteiro, onde a gente vê uma bucha de conforto na vertical e a bucha de controle está aqui na horizontal, alinhada com o eixo, né? Ele é um braço de parede simples, né? O articulador é prensado, ou seja, para uma manutenção futura, talvez vai ser mais em conta trocar o braço completo, né? E suspensão McPherson, com mola helicoidal, a barra anti-rolagem, e na suspensão traseira, o que a gente vê também, o convencional, ou seja, um eixo de torção, é uma viga em U, temos uma barra anti-rolagem, né, no centro dessa viga, mola helicoidal de constante linear, né? Ela está apoiada em borracha, tanto na parte superior como na inferior, para melhorar um pouco da aspereza, amortecedor pressurizado, também igualmente a dianteira convencional para esse tipo de veículo aqui na traseira. O tanque de combustível é plástico, tem aqui as suas proteções e a linha de freio e linha de combustível, a gente vê que ela vem protegida numa calha plástica e aqui no final, olha que interessante, tem esse outro defletor plástico que é justamente para tirar o ar aqui e não criar turbulência junto ao tanque de combustível. E fechando a traseira, o abafador também tem uma posição inclinada, que ele também funciona como um defletor de ar para não fazer o efeito paraquedas aqui no para-choque traseiro. Vamos dar uma volta agora e conhecer o carro. Bom, estamos de volta aqui em Joaquim Egídio. Como vocês sabem, eu gosto desse trecho de paralelepípedo, que dá para ver bem a aspereza do carro, a rodagem. O que eu percebo, aquela aspereza mais fina, ele não tem. Ele é bem filtrado para essa aspereza mais fina. O que você percebe é que ele tem um pouco de absorção de impacto, não é tão perfeita como em outros carros, mas na somatória geral é boa nesse aspecto. Ele passa bem, passando na lombada ali é bem equilibrado também, e entrando aqui na parte de asfalto bem remendado também, você sente um pouquinho mais esses trancos, né, da parte de absorção de impacto. Falta um pouquinho mais de carinho, talvez, na calibração dessa suspensão para refinar isso, ou talvez até a própria calibragem de pneu. Esse aqui nós estamos usando 36 libras de calibragem de pneu, que é a calibragem ideal para melhor consumo de combustível. Se baixar talvez umas 2 ou 3 libras, já vai rolar um pouco melhor, né? Já falando em consumo de combustível, eu vim com esse carro de São Paulo para Campinas, aquele trecho que eu estou adotando como padrão de consumo, são mais ou menos entre 100 a 120 quilômetros, abastecido com álcool, fez 9,2 quilômetros por litro. Não é um consumo extraordinário, mas considerando ser um SUV compacto, que tem uma boa altura, uma área frontal maior, é mais ou menos por aí que a gente espera. Dificilmente vamos pegar
coisas muito melhores do que isso. Somente talvez nos carros já que estão adotando esse downsize de motor, né, vindo com motores turbos de menor cilindrada, tem um consumo um pouco melhor. Mas para isso aqui, 2 litros de 166 cavalos, eu digo que é um consumo adequado. E falando do motor 2 litros, olha, eu fiquei impressionado com a capacidade de aceleração, retomada de aceleração que a gente tem com esse carro. Eu gostei bastante, né? Que ele cutucou no acelerador, ele vai bem, deslancha bem. O câmbio é um automático epicíclico de 6 marchas, né? Ele não tem um modo esportivo de condução. Praticamente ele tem o modo drive, ou então ao puxar a alavanca para a esquerda, a gente coloca ele no modo manual, onde sobe marcha para frente e desce marcha para trás. Tem uma indicação ali no centro do lado esquerdo, onde indica a marcha que está engatada no momento, né? Uma retomada aqui, ó, que ele responde rápido, as trocas de marcha são bem precisas, você não percebe nenhum tranco de troca de marcha, nenhuma hesitação em retomada. Olha, o desempenho geral, motor e câmbio é elogiável. Então acho que por isso que esse carro está tão bem de vendas assim, porque realmente ao fazer um test drive, o comprador se entusiasma com o desempenho desse carro. Aqui nesse trecho de curvas, a gente pode ver que a parte de direção também, mesmo com o piso bem irregular, você não sente aqueles contragolpes no volante de direção. O sistema elétrico está fazendo bem o seu trabalho também, além de assistência, ele faz também o trabalho de amortecimento, que o volante é bem parado, a precisão de esterço é muito boa, né? Ele vai bem, ou seja, vai exatamente aonde você quer, né? O que você espera, a resposta é precisa. Na movimentação geral e na estabilidade, é que ele se movimenta bem, é até um pouco preso em algumas situações, mas bem confortável. Em curva você não percebe nenhuma tendência maior de torque steer ou roll steer, né? Que quando o carro rola e ele tende a fechar um pouco mais a curva. Não, ele dá uma rolagem bem limitada, e que você praticamente apontou de esterço, ele permanece. Passando umas lombadas na cidade, o que eu notei também é que não tem o ruído de queda de roda na dianteira, quando você passa um pouco mais forte na lombada, mas você sente o final de curso. Aparentemente, isso vem porque o curso da suspensão ele é um pouco limitado, e às vezes mesmo utilizando o stop hidráulico, ainda dá o impacto de final de curso, mas sem vir aquele ruído desagradável. Nesse outro trecho de curva aqui, dá para ver que ele vem bem firme. Pneu Goodyear, normalmente ele dá um pouquinho mais de ruído na hora que você está no limite de aderência. Aqui eu senti o sistema de controle de estabilidade entrando, dando um pouco mais de controle para o veículo, mas nada muito intrusivo. O quadro de instrumentos é o convencional, me agrada isso, ou seja, contageiro do lado esquerdo, velocímetro à direita, as informações de computador de bordo no centro, tem várias informações.
e até o velocímetro digital também. Uma coisa interessante, a parte de conforto dos bancos, além de eles serem bonitos, tem esse revestimento claro, com detalhes em marrom, detalhes também no painel de instrumentos e nas laterais de portas. O banco tem também um sistema de refrigeração. Você tem aqui um comando, você tem 3 níveis de refrigeração do assento. Isso para um país como o nosso, tropical, temperaturas quentes, é bem agradável. Aproveitando que estamos chegando naquela subida aqui na Estrada das Cabras, nós vamos fazer uma aceleração para ver a parte de ruídos e vibrações aqui dentro do carro, né? Lembrando, isso não é um teste de desempenho. Eu vou colocar no modo manual, aí vamos ver se vai trocar de marcha ou não, né? E vamos fazer uma aceleração um pouco mais forte aqui. Então, primeiro stall do conversor, 1700 RPM, e aí a gente sai. Ele fez a troca, mas notem que não tem nenhuma vibração incômoda aqui, e somente acima de 5.000 RPM que você começa a sentir o motor crescendo um pouco mais de ruído dentro do carro. Veja, essa parte de cochinização de motor está muito bem feita também. Ele é bem contido até 5.000 RPM, e acima de 5.000 cresce um pouquinho essa parte de ruído. E vibração, olha, não percebi nenhuma vibração incômoda vindo da parte do motor ou câmbio. A modulação do pedal de freio, ela é muito boa também, bem dentro do esperado. E a hora que a gente tenta fazer uma desaceleração um pouco mais forte, a gente percebe que o carro também, ele dá aquela afundada. Entrou o alerta, né, o pisca-alerta, que opa, essa desaceleração foi mais forte do que o normal. É um alerta para quem vem atrás. A modulação toda é bem adequada, esforço versus desaceleração. Gostei dessa parte também. E como itens de conveniência mais que a gente tem, ou de conforto, o volante de direção, ele é ajustável tanto em distância quanto em altura. O mesmo acontece com o banco, ele tem ajuste de altura mecânico. Isso facilita bem para a gente encontrar a melhor posição de dirigir. Outro item que eu gosto é aqui no teto o porta-óculos, né? Bem conveniente, a parte de iluminação também, de luz de leitura. Gostei bastante dessa experiência com esse Hyundai Creta, a sua configuração Prestige e motor 2 litros. Bem gostoso. Bom, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Obrigado novamente pela sua audiência. Até a próxima. Um abraço.